Olá, serei seu professor nesta videoaula de sensores tipos. Vamos começar? O tema desta aula será os tipos de sensores. Então vamos começar vendo os sensores indutivos. Os sensores indutivos são os sensores mais utilizados na indústria. Os sensores indutivos, eles têm a capacidade de detectar partes metálicas. Por isso ele é o mais utilizado, porque na indústria tudo basicamente é constituído de partes metálicas. Então esse sensor ele vai ser utilizado na detecção de eixos, na detecção das esteiras, das partes metálicas. É um sensor que pode detectar ferro, cobre, latão, qualquer tipo de metal. Ele pode se apresentar como nessa foto, com corpo cilíndrico, de diversos diâmetros, ou ele pode se apresentar também em formatos retangulares. Veja aqui ao lado a simbologia desse tipo de sensor. É bastante interessante já falarmos desde já como funciona essa simbologia. Perceba, no caso nós temos aqui um losango dentro da nossa simbologia, indicando que nós temos um elemento sensor. Abaixo desse losango, nós temos o símbolo de um indutor. Isso, aquele componente eletrônico, para demonstrar o princípio de funcionamento desse sensor. Embaixo, nós temos um contato aberto, que demonstra o funcionamento elétrico desse sensor, ou seja, ele é normalmente aberto. Quando ele detectar uma peça, ele fecha um contato. Então, fora da nossa simbologia, nós temos em cima o positivo e embaixo o negativo, demonstrando a alimentação desse sensor. E aqui no centro nós temos esse terceiro fio, que é o sinal proveniente do sensor, o sinal elétrico de saída desse sensor. O sensor indutivo, ele recebe esse nome, e até a sua simbologia apresenta um indutor, porque na face sensora é como se nós tivéssemos um indutor aberto. Esse indutor aberto está gerando um campo magnético e quando o metal se aproxima desse campo magnético, ele interfere na indutância desse componente. Desta forma, a eletrônica do transdutor vai detectar essa oscilação no campo magnético e então determinar a presença de um material. Vamos passar então para os sensores capacitivos. Os sensores capacitivos têm funcionamento semelhante aos indutivos. Só que agora é um tipo de sensor que consegue detectar qualquer tipo de material. Não apenas os materiais metálicos, mas madeira, vidro, plástico, água, ar, qualquer material pode ser detectado pelo sensor capacitivo. Percebam que a simbologia é muito semelhante. Muda apenas o componente eletrônico. Então, nós temos agora um capacitor no centro dessa simbologia. E é assim que o sensor funciona. Na face sensora, nós temos um capacitor aberto. Esse capacitor aberto utiliza a face sensora como dielétrico desse capacitor. Então, qualquer material que se aproximar desse sensor vai interferir nesse dielétrico. Interferindo nesse dielétrico, o transdutor vai detectar a presença do material. É muito comum que esse tipo de sensor tenha um potenciômetro ou um botão para ajuste. Que ajuste é esse? Para você desprezar algum material. Essa é uma função bastante importante. Você pode, por exemplo, utilizar um sensor capacitivo para detectar nível em um tanque. Você encosta o sensor na parede do tanque, desde que essa parede do tanque não seja metálica. Mas se for um tanque de plástico, você encosta o sensor na parede plástica e então você vai ajustá-lo para desprezar essa parede plástica. Então, sempre que o nível atingir esse sensor, o sensor será atuado. Passamos então para os sensores fotoelétricos. Os sensores fotoelétricos, eles vão utilizar a luz como meio de detecção. Nós temos vários tipos de sensores fotoelétricos. O primeiro deles é o que utiliza uma barreira, ou seja, eu tenho um sensor emissor e um outro sensor receptor, criando então um feixe de luz.
Sempre que um objeto está no meio deste feixe de luz, ou seja, interrompendo este feixe, há a detecção do objeto. Existe um outro tipo de sensor que no mesmo encapsulamento tem o emissor e o receptor. Do outro lado nós temos um chamado espelho prismático. O que faz esse espelho? Ele vai refletir o feixe do emissor para o receptor, criando assim uma barreira. Se um objeto passar na frente desta barreira, ela será interrompida, então há a detecção do objeto. Existe ainda um terceiro tipo de sensor fotoelétrico, que é o chamado sensor fotoelétrico por difusão. Temos ainda um terceiro tipo de sensor fotoelétrico, que é chamado sensor fotoelétrico por difusão. Neste caso, no mesmo invólucro, nós temos emissor e receptor. O emissor emite os feixes de infravermelho que batem no objeto e retornam para o receptor. Quando isso acontece, o objeto é detectado. Ainda como uma variação dos sensores fotoelétricos, nós temos os sensores de fibra ótica. São utilizados os mesmos princípios do sensor fotoelétrico, só que agora nós temos um condutor de fibra ótica para levar a luz do emissor do sensor até muito próximo de um objeto. Isso vai nos dar muita precisão, porque a fibra ótica é um capilar muito fino. Então a gente consegue fazer a detecção de objetos muito pequenos, ou como, por exemplo, terminais de componentes eletrônicos, que são muito pequenos, da ordem de milímetros, e podem ser detectados através das fibras óticas. Uma outra variação dos sensores fotoelétricos são os sensores a laser. Nesse caso, não se utiliza a luz infravermelha, mas a luz laser. A diferença entre elas é que o laser tem um foco mais fechado e uma potência de iluminação maior. Então, através dos sensores a laser, nós conseguimos ter maiores distâncias sensoras. Nos sensores fotoelétricos, por difusão, por exemplo, nós temos algo em torno de 600 milímetros, máximo 1 metro. Nos sensores a laser, por difusão, ou seja, emissor e receptor no mesmo sensor, nós conseguimos ter distâncias de, por exemplo, 5 metros. Então, os sensores a laser nos dão uma distância sensora maior em relação aos fotoelétricos com infravermelho. Os sensores ultrassônicos são sensores que emitem faixas de ultrassom, são ondas invisíveis e imperceptíveis a nós humanos, que vão refletir no objeto e voltar para o próprio sensor. Esse tipo de aplicação industrial é utilizado muitas vezes para controle de nível de tanques ou aproximação de objetos, como vagões. Já no nosso dia a dia, nós vamos ver exemplos desse sensor ultrassônico nos radares, os radares de controle de velocidade dos automóveis. Também chamamos esse sensor aqui de sensor de princípio do morcego, porque é assim que funciona o morcego, né? Ele é cego, então ele tem algumas antenas que emitem faixas de ultrassom que batem nos objetos, nas paredes, nas árvores e voltam para o morcego. E então ele faz um cálculo lá de quanto tempo essa onda levou para, a partir dele, bater no objeto e ecoar, ou seja, retornar para ele. E assim o sensor consegue detectar não só a presença de objetos, mas até mesmo a distância. Os sensores do princípio magnético vão fazer a detecção de ímãs. Esse é um sensor bastante utilizado em cilindros pneumáticos. Eu preciso monitorar o avanço ou o recuo de um cilindro pneumático ou hidráulico, então eu coloco dentro do êmbolo um ímã. E por fora do cilindro eu consigo monitorar qual é o posicionamento desse ímã. Esse é um tipo de sensor também bastante utilizado em aplicações residenciais, no alarme patrimonial. É aquele alarme que é colocado numa porta ou numa janela, para monitorar se essa porta foi aberta. Então, nós colocamos um ímã na parte móvel, né, ou seja, a porta propriamente, e o sensor magnético fica instalado no batente da porta.
Quando a porta está fechada, o ímã está na frente do sensor. Então é ligado o alarme. Se alguém abrir essa porta, o alarme vai disparar. Por quê? O ímã sai da frente do sensor. Então é um sensor muito utilizado na indústria, mas também nos alarmes residenciais. Temos então os transdutores lineares. Então percebam por essa foto. Há uma vareta e essa vareta é monitorada através do transdutor eletrônico. Então essa movimentação desta vareta é que será detectada pelo transdutor linear. Temos ainda as barreiras fotoelétricas. Embora tenha o mesmo princípio do sensor fotoelétrico, é bastante importante salientarmos a sua utilização. Essas barreiras fotoelétricas, elas são muito utilizadas em elevadores, para definir que a porta não feche enquanto alguém estiver passando por ali, mas muito utilizado também no enclausuramento de máquinas. Existem várias máquinas industriais que não podem ter a presença de humanos enquanto elas operam. Um exemplo bem prático são os braços robóticos. O braço robótico ele vai estar lá executando as suas funções e ainda que alguém apareça próximo desse robô, ele vai continuar executando as funções. Então o risco de acidente é muito iminente. Então são instaladas essas barreiras fotoelétricas, de forma que se alguém se aproxima do robô, do braço robótico, ultrapassando essa barreira, o robô sabe que há a presença de alguém ali e ele para de realizar as suas funções. Então a barreira fotoelétrica é muito importante para a segurança dos processos industriais. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Como existem vários tipos e vários princípios fotoelétricos, aqui você vai conhecer com mais propriedade cada um deles. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto sensores, tipos. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!